Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ensino hoje será sobre os ensinos de Jesus e sobre a volta de Cristo ao mundo. Isso está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 3 até o 14. Diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá de sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ao ser questionado por seus discípulos, Jesus, ele relata sobre a sua segunda vinda. O mestre traça um quadro contendo os sinais presentes no mundo para o qual ele voltará. E nunca se viu hoje, meus irmãos, tantos ensinos enganosos como nos dias atuais. Falsos líderes têm surgido por toda parte. E no final dos tempos, o ódio entre as nações se tornará mais acirrado e insuperável. Em Lucas, no capítulo 21 e versículo 9, diz assim: E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. A terra será tomada de epidemias e fome. Isso está em Lucas, no capítulo 21 e versículo 11. Diz assim: E haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestilência. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Este sinal, ele será dado por Jesus e parece um paradoxo em função do desenvolvimento científico. E ele continua dizendo em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 12. E diz assim: E por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aqui diz que a iniquidade aumentará em proporções jamais vistas antes. E Deus continua dizendo que a pregação do Evangelho alcançará todos os continentes do mundo. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e versículo do 3 ao 4, diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele é chamado o filho da perdição,
No texto de Mateus, no capítulo 24, 15, Jesus o chama de o abominável da desolação. Então, meus irmãos, entendemos que antes que o Mestre volte, as nações do mundo se coligarão, submissas a um único governante, que regerá o mundo com mão de ferro, em franca rebelião contra Deus. A indiferença com a segunda volta de Cristo ao mundo será o racionalismo. A razão humana sozinha, ela não pode chegar à verdade. Contudo, o ser humano nunca foi tão voltado para a razão como no meio unilateral de apreciação e julgamento de verdade. Em Marcos, no capítulo 13 e versículo 32, Jesus diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Os ensinos errados serão imaginosos. Existem muitas pessoas sem preparo, inteiramente com outras intenções, muito místicas, ensinando coisas sobre o fim dos séculos, que realmente não se encontram apoio nas Sagradas Escrituras e nem respaldo. Observamos que o único respaldo para muitos é o interesse financeiro e religioso. Existem outras intenções por trás de muitas falácias. E com isso, eles trazem para o povo a falta de regeneração. E dificilmente alguém distante do Senhor e vivendo na prática do pecado aceitará a volta de Cristo ao mundo pela segunda vez, como um ensino verdadeiro. Não é possível ser um crente realmente comprometido com o reino de Deus e, ao mesmo tempo, ignorar ou ser indiferente a este ensino, ao ensino da palavra de Deus. Toda pessoa que realmente crê na Bíblia também se apegará a esta doutrina e verá nela a glória e a esperança de Deus em suas vidas. Porque é uma palavra para o entendimento das Escrituras. É praticamente impossível encontrar solução para as dificuldades de interpretação dos textos bíblicos, alienado aos fatos constituídos da segunda vinda de Cristo ao mundo, porque esses fatos são as chaves para solucionar problemas em nossas vidas, de uma forma individual, no coletivo e de tamanho global. Deus é proclamado para a redenção da humanidade. Porque a nossa esperança, ela está no Senhor Jesus. Somos cristãos porque nós seguimos o modelo que é Cristo. Ele é o nosso exemplo de cristianismo. A vida do homem não termina aqui, meus irmãos. Quanto ao crente, é preciso esperar novos céus e nova terra, vivendo em santo procedimento e piedade no Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 3 e versículo 18, diz assim: e Cristo sofreu pelos pecados, e Ele pode nos levar a Deus. Em João, no capítulo 14 e versículo 16, diz assim: e Jesus disse: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O fato de sua vinda ocorre de forma inesperada e induz o crente a estar sempre preparado, constante, firme, levando à renovação das suas forças espirituais por vários motivos, entre eles incentivando a autopurificação. Isso está em 1 João, no capítulo 3 e versículo 3, que diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Receber Jesus Cristo como Salvador é apenas o começo de uma nova vida. A partir de agora, você precisa crescer na vida espiritual.
Jesus deseja que você cresça na vida cristã e Ele quer que você experimente o melhor. E por querer assim, Ele diz em João, no capítulo 10 e versículo 10, assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No entanto, para que você experimente esta vida abundante, é necessário que esteja disposto a ser obediente ao que Jesus diz em João, no capítulo 14, versículo 15. Se você me ama, guardará os meus mandamentos. Aqui estão 8 pontos de fé que Jesus deseja que você cumpra.